Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Graças e paz a todos, queridos. Que bom podermos mais uma noite nos encontrarmos ou nos reencontrarmos para louvar e bendizer ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que você está investindo um tempo que é precioso, um tempo que é valioso, para prestar um culto ao Senhor. E você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nosso desejo, a nossa oração é que não apenas você se sinta bem, mas que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente ao seu coração, que talvez em alguns momentos o Espírito há de nos confrontar, para que haja mudanças, para que haja transformações, mas que ao término desse culto, você possa realmente
sair aqui decidido a seguir as orientações do Senhor, buscar a cada dia mais ter um relacionamento real e pessoal com o Senhor. Eu quero orar agradecendo pela sua vida, agradecendo pela vida dos irmãos que aqui estão nessa noite. Então, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Pai, graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos concede de nos reunirmos enquanto igreja de Cristo para louvar e bendizer o teu nome. Muito obrigado por cada pessoa que já se encontra conosco, por cada família que está sendo representada, e que tudo aquilo que viermos a realizar nesse culto tem um único objetivo, de honrar e glorificar o teu nome. Que o teu Santo Espírito esteja nos capacitando, e o Senhor possa estar aceitando esse culto que prestamos a ti nessa noite. Oramos agradecidos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Vamos continuar, querido, querida, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido em toda a terra. Bom é louvar ao Senhor, Ele é grande, tremendo e altíssimo. Talvez você esteja aí passando por momentos tão difíceis. Eu quero te dizer, querido, você não precisa temer. Nada temerei, posso crer e descansar em Deus. Te convido a louvar ao Senhor. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidarás de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Sabe, querido, diante da tempestade, você não vai afundar. Segura na mão de Deus e vai, firme nas promessas de Jesus. Nada temerei. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não operam as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Esse é o nosso Seu Deus. amor brilhará e sempre cuidarás de mim. Nada temerei, eu
estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Só o Senhor é Deus. Esse é o nosso Deus. Deus do impossível, Deus de milagres, Deus de promessas. É fiel em cumprir aquilo que te prometeu. Amém? Vamos louvar ao Senhor com essa canção, Caminho no Deserto. Nele você pode confiar. Saber que nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Amém? E Deus é o Deus de milagres, Deus de promessa. Ele vai te dar vitória nesse deserto. Confia no Senhor. Ele está aqui, Ele está aí na tua casa, querido. Louve ao Senhor, abre o seu coração, cante louvores ao nosso Deus. Adore o Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações.
Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. 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 Este é quem tu és, Jesus. Sabe, querido, esse Deus que é um Deus de milagres, Ele deseja operar um milagre na sua vida, deseja operar um milagre na minha vida, deseja operar um milagre na vida da sua família. Eu costumo dizer, se é possível, ou se fosse possível mensurar, o maior e melhor milagre é o milagre da salvação. O milagre de ter Jesus como único Senhor e Salvador, porque Ele sim, Ele nos garante salvação, Ele nos garante transformação. E o quanto nós carecemos de transformação em nossa sociedade, transformação em nossa cidade, transformação em nosso estado, transformação em nosso país, transformação no mundo. Mas essa transformação só há de acontecer quando pessoas se permitirem serem transformadas. E nós estamos a uma semana das eleições, onde estaremos escolhendo prefeito ou prefeita, vereadores e vereadoras, pessoas responsáveis por legislar em prol da cidade e por governar, por cuidar de nossa cidade. A nossa igreja tem um ministério de oração chamado Jardim de Oração, e todas as terças nós oramos seguindo uma orientação bíblica. O apóstolo Paulo fala por 2 vezes, tanto no texto aos Romanos, quanto esse texto que eu vou lhe convidar a ler comigo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 2, melhor dizendo. A importância de estarmos intercedendo pelas nossas autoridades. E nessa noite, eu gostaria de ler esse texto, gostaria de lhe sugerir que pudéssemos fazer um momento de oração, pedindo sabedoria, direção de Deus, para que venhamos a exercer essa tão nobre missão, que é a escolha de um governante, que é a escolha de um parlamentar, com muita sabedoria, buscando a direção do Senhor. Veja lá, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1, eu vou ler até o verso 4. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então devemos orar por todos. Mas aí, me parece que o Paulo, nessa orientação a Timóteo, ele quer dar mais especificidade. E aí ele vai dizer, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aí o verso 3 diz, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador,
o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, eu gostaria de lhe sugerir nesse momento de oração, além dos pedidos que você tem, além das pessoas que carecem da ação e da intervenção do Senhor, que você pudesse, se não faz, estar orando pelas nossas autoridades, estar orando pelos poderes, né? Poder executivo, e aí engloba desde o presidente até um prefeito de uma cidade pequena. Então, essas pessoas ocupam cargos executivos, os seus secretários, os seus ministros, os seus auxiliares, os seus assessores. Estar orando pelo poder legislativo. Então, são aqueles homens e mulheres responsáveis por criar leis, mas leis que devam ser realmente boas, justas para o povo. Então, isso está aí englobado, então, os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais, os vereadores. Então, devemos orar por eles. E também por elas, né, que há mulheres também que fazem parte aí do poder tanto executivo quanto legislativo e o poder judiciário. Então isso engloba aí a nossa justiça, isso envolve a nossa justiça, os juízes, desde a comarca lá, bem esquecidinha, até o STF, Supremo Tribunal Federal, aqueles ministros e ministras que ali estão para julgar causas delicadas. E é muito interessante o símbolo da justiça, que é justamente uma mulher com os olhos vendados, né? Então, para quê? Para que a nossa justiça, ela possa ser, me parece, eu não sou tão entendido, mas na minha leitura quanto leigo, me parece que em alguns momentos a nossa justiça, ela não é imparcial, ela é parcial, né? Então, sem entrar em detalhes, mas oremos para que a nossa justiça, ela não veja como o símbolo dela, né? Não veja a condição financeira de uma pessoa, não veja a cor da pele, não veja a influência, não veja o cargo que ela ocupa, o poder que ela tem, não. Que a nossa justiça possa ser imparcial. E orar. Eu gostaria muito que você, ao longo dessa semana, pudesse orar, você pudesse avaliar, pesquisar aquela pessoa que há de receber o seu voto. Isso é importante, estarmos votando. Mas, além de oração, eu lhe sugiro também pesquisar e buscar direitinho aí, se realmente você está dando a devida importância ao que nós vamos fazer no próximo domingo, que é votar. Então, nós teremos alguns minutos aí, 2 minutinhos, vou pedir para você não sair da nossa transmissão, enquanto o Marquinhos nos abençoa aqui com a melodia, para que a gente possa apresentar as nossas causas ao Senhor.
Amém e amém. Eu quero agora orar agradecendo a Deus pela sua vida, você que ao longo dessa semana está completando mais um ano de vida. Agradecendo a Deus pela vida dos casais. Temos 2 casais que estão ou irão completar mais um ano de vida conjugal ao longo dessa semana. A irmã Karen e o irmão Fernando, então vão completar 11 anos de vida conjugal no dia 13. E a irmã Luciana e o irmão Paulo, que hão de completar 10 anos de vida conjugal. Então nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida desses casais, e também agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Eu não sei ainda, e a minha expectativa é que amanhã ou na próxima terça-feira, como sempre faço, os irmãos lá da contabilidade me passam a contabilização das ofertas de missões, mas eu espero muito em Deus que a gente já tenha alcançado o nosso alvo. Eu já tenho dito aqui e que falta muito pouco, e tenho insistido e vou insistir, porque essa é uma missão da igreja, sabe, querido? Isso é um privilégio que Deus nos outorgou, de não apenas orarmos por missões, mas contribuirmos também em prol da obra missionária. A gente quer transformação em nosso país, então é importante a gente investir com joelhos, investir com os recursos que Deus tem permitido que cheguem em nossas mãos, sabendo que Ele é o administrador, investir, quem sabe, indo para campos distantes ou para até mesmo ali, aquele vizinho, aquela vizinha, aquele colega de trabalho. Então, tudo isso porque Ele nos amou. E quem é alcançado pelo amor de Jesus, passa a amar o que Ele mais ama, que são vidas, que são pessoas. Então você não tenha dúvida que, enquanto de forma muito persistente, não insistente, mas persistente, enquanto nós não batermos o alvo, eu vou vou continuar desafiando a igreja a que a gente possa chegar a esse bendito alvo e não apenas alcançar, mas ultrapassar. Então falta muito pouco mesmo para chegarmos lá, e espere em Deus que ainda hoje a gente tem aí boas notícias, e na terça-feira eu possa compartilhar com os irmãos, na quarta também, no culto de quarta, no culto do outro domingo, dizendo: irmãos, alcançamos o alvo, batemos o alvo. Então, isso tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Então, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Pai, graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder participar da proclamação do Teu Evangelho, da divulgação das boas novas de salvação, Senhor. Muito obrigado, porque podemos orar. Muito obrigado, porque os recursos que o Senhor tem permitido chegarem em nossas mãos, porque tudo te pertence, é claro, o Senhor tem colocado em nosso coração o desejo de contribuir, de cada vez mais contribuir, para que projetos sejam iniciados, ou que projetos missionários continuem, Pai. Que ao longo desse ano nenhum projeto da Junta de Missões Nacionais ou da Junta de Missões Mundiais, nenhum missionário e nenhuma missionária precise retornar do campo porque faltou recursos. Não, Pai, por favor, que nós venhamos a realmente estar comprometidos com essa grande obra que o Senhor tem realizado em nosso país e fora do nosso país. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede. Muito obrigado pela fidelidade do Teu povo. E aqueles ainda que não experienciaram desse privilégio, que eles possam se permitir, não com o intuito de barganhar, porque nós não temos nada para oferecer a Ti, o Senhor que é o dono do ouro e da prata, mas sim com o coração aberto, com o coração generoso, entendendo que melhor coisa é dar do que receber. Também te agradecemos pelos aniversariantes da semana, que o Senhor continue abençoando esses irmãos, que eles continuem sempre firmes nos seus justos e retos caminhos. E te agradecemos por esses 2 casais, pela Karen, pelo Fernando, por seus filhos, que o Senhor continue abençoando essa família. Também pela irmã Luciana, pelo irmão Paulo, pelo filho desse casal também. Que o amor, a paz, a alegria e a harmonia de Jesus seja sempre presente
nessas famílias, nesses lares, ó Pai, que o Senhor continue provendo tudo aquilo que eles precisam. É o que eu lhe peço e lhe suplico, Pai, as tuas ricas bênçãos sobre cada família representada aqui neste culto, que está cultuando conosco nessa noite. Oro agradecido, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Abra sua Bíblia. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, 2 aos Coríntios, capítulo 12. Eu gostaria ainda de continuar trilhando, pensando sobre graça. No domingo passado, nós fizemos uma comparação e me lembrei de um texto de Bonhoeffer, de Dietrich Bonhoeffer, aquele teólogo alemão, luterano, que ele fez uma comparação entre graça barata e graça preciosa. A graça barata é aquela que não está em concordância com os ensinos da palavra de Deus. A graça barata, ela não há de reconhecer Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Então, na graça barata, eles até lembram de Jesus, mas dizem que para se obter a salvação é preciso incluir mais alguma coisa. Dentre eles é preciso fazer parte de um sistema religioso ou até mesmo realizar boas obras. E eu disse que as obras, elas são consequência, não são causa. A graça barata, ela não opera transformação. Então, não acontece que o apóstolo Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo é uma nova criação, né? A melhor tradução seria essa, uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A graça barata, ela prega o perdão, mas sem confissão, sem arrependimento. Então, se não há confissão, não há perdão, porque a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E a graça barata, ela nos torna senhores em vez de servos. E hoje pela manhã, e comemoramos, né, e fizemos menção ao dia do diácono e da diaconisa batista, falamos sobre a importância de servir, servindo com excelência, tendo Jesus como modelo, como nosso diácono. Mas agora pela noite eu quero falar sobre graça ainda, mas sobre essa graça que é preciosa e que basta, ou a suficiência da graça preciosa. Então, já fiz a minha introdução, então vamos lá para o texto, 2 aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 10. Me acompanha aí, por gentileza. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Algumas versões está: a minha graça é suficiente, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar? Pai, a tua palavra que é sempre viva e eficaz, a tua palavra que falou profundamente ao meu coração, e não apenas profundamente, mas que me fez refletir e reforçar aquilo que o Senhor tem já nos transmitido, que essa palavra que é viva e eficaz, que ela possa se fazer viva e eficaz nesse instante,
que o teu Santo Espírito esteja agindo poderosamente em cada mente, em cada coração. E usa-me, ó Pai, que de uma forma extremamente simples e objetiva, eu transmita tudo aquilo que o Senhor deseja falar ao coração de cada pessoa que está cultuando conosco nesse momento. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. E a suficiência da graça, e aí me permita, a suficiência da graça preciosa. Porque essa é a graça que a gente encontra nos ensinos da palavra de Deus. E a minha pergunta para você nessa noite é: será que a graça tem bastado para você? Será que a graça preciosa tem sido suficiente para mim ou para você? Acredito que o texto que acabamos de ler, e tendo até mesmo o autor inspirado desse texto, que foi o apóstolo Paulo, ele há de nos ajudar a responder a essa pergunta. Se a gente olhar rapidamente, fizer uma breve retrospectiva da vida do Paulo, que se tornou um apóstolo, o Paulo era um homem que perseguia os cristãos, mas também o Paulo perseguia o favor imerecido de Deus, porque ele achava que, seguindo todo aquele sistema religioso, trilhando pelo caminho do legalismo, ele iria encontrar o direito de se apresentar justo diante de Deus. Ele achava que a salvação, ele achava que o favor de Deus, melhor dizendo, se encontraria pelo caminho da meritocracia. Mas o apóstolo Paulo teve um encontro que mudou a sua vida, e ele descobriu que ele nunca teria, assim como ele, nenhum humano jamais há de ter condições, através do seu próprio esforço, para merecer o favor de Deus. Isso mudou a vida do apóstolo Paulo, literalmente, transformou toda a sua caminhada. Eu já disse, de perseguidor passou a ser perseguido. Foi escolhido por Deus para pregar o evangelho. Pregou a alguns judeus, mas na sua grande maioria, o Paulo foi o apóstolo denominado apóstolo dos gentios. O Paulo falou àquelas pessoas que não eram de origem judaica. Um homem comprometido com Deus, comprometido com a sua palavra, e que nesse texto que nós acabamos de ler, ele carrega algo que lhe incomoda por demais. Há algo chamado espinho na carne. E há várias possibilidades desse espinho. Ninguém sabe, não tem como ser assim preciso, cirúrgico e falar, o espinho na carne era isso. Bom, dentre algumas ideias, eu vou citar aqui, por exemplo, alguns falavam que esse espinho na carne, que Paulo se refere, eram perturbações de ordens espirituais, como tentação ou opressão demoníaca. Então, era um espinho na carne. Alguns vão dizer que era perseguição, que era oposição, que o Paulo foi muito perseguido, o Paulo sofreu oposição por demais. Outros vão dizer que esse espinho na carne que Paulo carregava era o sentimento de culpa, o remorso por ser responsável pela morte de cristãos. A gente sabe muito bem, quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo, ele foi responsável pela morte de Estevão, o primeiro mártir que as escrituras sagradas registram com relação ao cristianismo. Então Estevão ali, um servo fiel do Senhor, não negou a Cristo e por isso morreu, foi apedrejado. E o texto diz que lançaram as vestes aos pés de Saulo de Tarso. Outros vão dizer que esse espinho na carne eram enfermidades. Talvez a enxaqueca, epilepsia, deficiência visual. Bom, já viu que é muita coisa, né? Pode ser tudo isso, ou pode ser um pouquinho disso, ou pode ser só uma coisa, ou talvez nenhuma dessas coisas aqui.
Mas o fato é que esse espinho na carne, querido, querida, incomodava Paulo demais. Tanto é que ele vai apresentar essa situação para o Senhor, ele vai se colocar diante do Senhor, ele vai suplicar ao Senhor. Mas, à luz da resposta que Paulo recebeu do Senhor, o que nós podemos aprender aqui sobre a suficiência da graça preciosa? Quando a graça, ela basta. A primeira coisa que eu vejo aqui, a graça preciosa, a graça que é suficiente, a graça que basta, ela nos faz resistir às lutas e adversidades da vida. Queridos. Eu costumo dizer que nenhum de nós, nenhum ser humano está isento de enfrentar lutas e adversidades. Eu também costumo dizer que um dos grandes desafios da vida, não apenas da vida cristã, mas da vida, não é você não ter lutas, não é você não ter dificuldades, não é você não ter adversidades, mas é você saber viver e bem viver em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às adversidades. O apóstolo Paulo, ele vai suplicar ao Senhor 3 vezes, é o que o texto diz, para que Deus pudesse afastar, tirar, extirpar, arrancar aquele sofrimento dele. Mas ele vai ouvir do Senhor: Paulo, a minha graça te basta. Se a gente for ainda pensar naquela ideia de graça barata e graça preciosa, na graça barata, as pessoas, elas são ensinadas e muitas vão buscar uma vida, me permita aqui, uma vida fora da realidade. Que vida seria essa? Uma vida de conto de fadas, uma vida sem lutas, sem problemas, sem dificuldades. E aí, quando elas surgem, as pessoas que defendem, que ensinam essa graça barata que não tem fundamento com as escrituras sagradas, sabe o que acontece? E aí você chega para alguém que prega a graça barata, que prega que aceite a Jesus e os seus problemas vão acabar, você nunca mais vai ter dificuldade. Aí você fala para essa pessoa: olha, eu estou em dificuldade. E aí ela vai caminhar mais ou menos por 3 indagações. Ela vai te perguntar assim: você está em pecado? Ou você está com a sua fé fortalecida? Ou você tem sido fiel ao Senhor através dos dízimos e ofertas? Bom, com isso eu não quero dizer que você não deva ser fiel ao Senhor, que você não deva buscar a cada dia ter uma vida longe do pecado e também uma vida que a cada dia venha confiar mais no Senhor. Mas o fato é que as pessoas que pregam esse tipo de graça, elas vão dizer que se você está enfrentando lutas, adversidades, dificuldades, é porque você está em pecado, ou é falta de fé, ou porque você não tem sido fiel. Querido, querida, quem disse que crer em Jesus é garantia de não termos problemas? Há muitas pessoas que me fazem lembrar aquela parábola proferida pelo nosso Senhor Jesus, que é a parábola do semeador. Tem gente que o seu coração é como aquele solo rochoso. Lembra daquela semente que caiu no solo rochoso? O que aconteceu? O que ela representa? Veja lá comigo, Mateus capítulo 13, verso 20 e 21, por favor. Mateus capítulo 13, verso 20 e 21, diz assim. Um trechinho, aquela semente que cai no solo rochoso. Diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Oh, que beleza!
Mas o verso 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, ou seja, chegando às lutas, às dificuldades, às adversidades, logo se escandaliza e o faz o quê? Abandona. Então, aquela que caiu em solo rochoso, ou essas pessoas aqui representadas, são aquelas que, em meio às lutas, às adversidades, deixam de seguir a Jesus. Muitas porque têm uma visão distorcida do que é seguir a Jesus. Muitas enganadas, mas muitas com outros interesses. Interesses que, com certeza, não são de seguir e servir a Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer, e eu gosto muito de Filipenses capítulo 4, verso 11, que ele diz o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A gente fala muito de Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Realmente você pode, porque o Senhor há de te fortalecer em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às diversidades. O apóstolo Pedro, e eu estou falando de apóstolo porque você vai falar assim, mas pastor, será que faltava fé a esses homens? Eu acredito que eles eram um grande referencial para a gente sobre fé. Será que eles eram infiéis? Bom, para quem deu a vida em prol do evangelho, tanto Paulo quanto Pedro foram mortos por seguir a Cristo. Então não era caso de infidelidade. Eram homens que buscavam ter uma vida consagrada. É bem verdade que não eram perfeitos, mas eram homens que buscavam ter uma vida consagrada. Mas o apóstolo Pedro, ele escreveu à sua comunidade, a comunidade petrina, sobre sofrimento e até mesmo como devemos lidar com ele. Ou seja, ele está dizendo que ser servo de Cristo, ser discípulo de Cristo, aquele que tem a graça suficiente, que entendeu que a graça basta, há de passar por dificuldades. Mas como a gente lida com isso, com o sofrimento? Eu já falei aqui alguns meses atrás sobre a bênção do sofrimento. Aí você fala, pastor, mas tem alguma coisa errada aí. Não é bênção. E depois você pode até acessar aí, eu posso tentar achar onde está o dia que eu falei sobre isso. Vou tentar achar no link lá e disponibilizar no link dessa mensagem. A bênção do sofrimento. O Pedro vai nos ensinar sobre isso. Vai falar à sua comunidade. Veja lá 1 Pedro, ou 1 de Pedro, capítulo 5. Do verso 8 ao 11. Veja só a orientação que Pedro vai dar à sua comunidade, às suas ovelhas, ao seu rebanho. E era um momento difícil. A sua comunidade começava a ser perseguida por amor a Cristo. Diz lá, 1 de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa devorar, ou alguém para devorar. Verso 9, resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Opa, aquela turma está enfrentando sofrimento, aquela turma está tendo lutas, aquela turma está tendo adversidade. Não apenas aqueles, mas a irmandade espalhada pelo mundo. Os irmãos que estão ali, ou que se encontram espalhados pelo mundo também passam. Aí o verso 10. Ora, o Deus de toda a graça, olha a graça aí, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A mensagem que eu me referi, eu falo justamente sobre isso aqui. Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O sofrimento nos ajuda a isso, ou para isso. Na graça preciosa, a nossa fonte de contentamento está em Jesus, não nas circunstâncias. E somente a graça preciosa nos capacita
a resistir às lutas e adversidades. Talvez nessa noite o Senhor esteja ali falando em alto e bom som: filho, filha, a minha graça te basta. Ela é suficiente. Mas ainda mais, o apóstolo Paulo, entendendo que a graça estava capacitando e ela bastava, isso fazia com que ele viesse a resistir às lutas e adversidades. O apóstolo Paulo entendeu, e nem sempre a gente vai entender logo de imediato. Talvez em alguns momentos a gente só vai entender lá na glória. Mas quando estamos realmente convictos que a graça é suficiente, que a graça basta, nós aceitamos os planos de Deus para nossas vidas. O Paulo aceitou aquele espinho da carne. Ele não ficou frustrado, ele não ficou decepcionado, ele não quis barganhar com Deus: ó Senhor, se o Senhor não tirar isso, eu não vou pregar mais, se o Senhor não tirar isso, eu não vou mais fazer a tua vontade. Não, não. Ele não disse palavras: eu não aceito esse espinho na carne. Ou ele não disse palavras: eu determino que esse espinho na carne saia. Ou que o Senhor retire de mim. Não, não. Ele aceitou. Ele aceitou. Eu sei que cada um sabe e cada um tem o seu espinho na carne. Mas sabe, queridos, a graça, quando é suficiente, nos leva pela fé a entender ou aceitar que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É isso que Paulo vai dizer lá quando ele escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez eu e você tenhamos que, a exemplo do apóstolo Paulo, ter maturidade, fé o suficiente, buscar transformar a nossa mente, não nos amoldarmos a esse mundo, e entendermos, ou aceitarmos, melhor dizendo, o plano que Deus tem para a nossa vida. E nesse plano, nesse projeto, talvez tenha o espinho na carne, ou os espinhos na carne. Mas não apenas isso, o apóstolo Paulo aceitou, mas ele entendeu que havia um propósito para que Deus não retirasse aquele espinho na carne. Porque algumas pessoas vão dizer assim: mas então, pastor, Deus é um Deus mau que gosta de ver as pessoas sofrer? Não, de forma alguma, não consigo pensar nisso. Sabe por quê? Seria extremamente incoerente, contraditório, um Deus que enviou Jesus para morrer na cruz, para nos tirar da condenação eterna. Como permitiria, não é que permitiria, mas como faria algo, ou deixaria algo para o nosso sofrimento, para que a gente sofresse, e ele iria se alegrar com o nosso sofrimento? Não, não vejo assim. O Paulo entendeu que aquele espinho na carne tinha um propósito. E veja lá o verso 7 de 1 Coríntios capítulo 12, por favor. E depois o verso 9. Diz assim. 2 Coríntios 12, verso 7, né? Se eu falei primeiro, me desculpe. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Opa! Aqui me aparece um propósito, para que Paulo não deixasse a soberba invadir o seu coração. Foi posto. Verso 9. Jesus falando para Paulo: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, para que Paulo pudesse ser totalmente dependente do poder de Deus. Paulo entendeu que o poder vinha de Deus e não dele
E por mais que ele fosse capacitado, por mais que ele tivesse uma formação privilegiada, o Paulo era um doutor da sua época, um entendedor profundo das leis, mas ele entendeu que o poder vinha de Deus e que as coisas que aconteciam não eram que ele era o máximo, não. Tanto é que ele vai escrever que nós somos vasos de barro, ele vai se colocar frágil, mas o que há em nós, sim, aí faz diferença. Em qualquer lugar e a qualquer hora e qualquer tempo. Há um versículo na Bíblia que eu só consigo olhar esse versículo, pelo caminho da fé mesmo. Mesmo que eu trilhe pelo caminho de uma boa compreensão teológica, mesmo que eu trilhe pelo caminho de uma boa leitura ou compreensão hermenêutica, mas eu só consigo ver esse caminho, esse versículo, pelo caminho da fé, que é Romanos 8, verso 28. Veja lá comigo, por gentileza. Romanos capítulo 8, verso 28. Diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aí você vai falar, pastor, todas as coisas? Bom, eu entendo que se estamos trilhando, fazendo a vontade do Senhor, se estamos trilhando a cada dia mais, buscando ser parecidos com o Senhor, porque eu costumo dizer que há tempestades que nós somos os causadores, né? Se a gente quer aprender como criar tempestades, é só a gente seguir o exemplo ali, direitinho, do profeta Jonas. A gente vai trazer tempestade para a nossa vida. Mas se esse não é o caso, e eu acredito que na maioria aqui não é o caso, aí você fala assim, pastor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Por exemplo, falando em tempestade, quando a gente lê o Evangelho de Marcos, os discípulos estavam no barco e veio aquela grande tempestade. O Senhor poderia livrá-los ali, não permitindo que aquele barco fosse atingido por aquela tempestade, aquela grande tempestade. Mas na minha leitura, eu vi que havia um propósito ali, dentre alguns. E quando Jesus fala assim, por que vocês não têm de fé? Essa é a expressão que ele usa lá em Marcos 8, 23 ao 27, ele diz, homens de pequena fé, melhor dizendo. Na minha leitura, o propósito, ou um dos propósitos, né, é que Jesus queria trabalhar a fé daqueles homens. Queridos, Jesus queria demonstrar para eles que quando ele está no barco, as tempestades podem até chacoalhar o nosso barco. A água pode adentrar, o mar está a se agitar, mas a embarcação não há de virar, porque Jesus nela está. E foi isso que aconteceu. Jesus estava naquela embarcação. E Jesus tem o tempo certo de agir, a hora certa, a sua forma certa de agir. Por isso que, quando a graça, ela basta, a gente vai, pela fé, trilhar pelo caminho de que todas as coisas irão cooperar para o meu crescimento e o meu amadurecimento espiritual. Quando a graça é suficiente, eu busco a cada dia mais trilhar por esse caminho da graça preciosa, eu entendo que nada que acontece em minha vida, ou nada acontece em minha vida, sem que haja um propósito. Queridos, o Paulo entendeu. O Paulo vai dizer, olha, para que a soberba não invadisse o meu coração, para que Deus manifestasse o seu poder,
para que ele entendesse que ele é um vaso frágil, enfim. E por último, e não menos importante, a graça preciosa, ela me dá certeza, me dá garantias absolutas da vida eterna. E é um texto que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, e é o penúltimo texto que eu quero ler com você nessa noite, já trilhando para o final. Se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 12. E o apóstolo Paulo sabia que a sua hora estava prestes a chegar. Dentro em breve, o Paulo perderia a vida por amor a Cristo. A tradição vai nos dizer que quando ele sai da masmorra, ele sai condenado e ele foi decapitado. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: por isso, estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia. Eu sei, queridos, você precisa saber, assim como o apóstolo Paulo, em quem tem crido. Apesar daquele espinho na carne, o apóstolo Paulo tinha certeza da vida eterna. Ah, queridos, somente a graça preciosa, somente quando a graça é suficiente, ela há de nos dar essa certeza, ela há de nos dar essa convicção. Eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esse dia que nós devemos ansiar, almejar, que é estar com Jesus eternamente. Por isso que devemos ser incansáveis na proclamação das boas novas, devemos ser incansáveis em divulgar essa graça que é suficiente, porque de graça recebemos e de graça compartilhamos, ou devemos compartilhar. E o último texto que eu quero ler com você nessa noite, está lá em Romanos, capítulo 8. Porque talvez nessa noite, você que está cultuando conosco, começou a cultuar com um espinho na carne. Como eu disse, há várias possibilidades desse espinho do que foi esse espinho na carne para com o apóstolo Paulo. Mas eu sei, e eu acredito que você sabe, cada um de nós sabe onde dói, cada um de nós sabe onde machuca, cada um de nós sabe o quanto nós às vezes clamamos, nos debruçamos aos pés de Jesus e suplicamos a Ele: Senhor, tira, está doendo, está machucando. Mas talvez o Senhor, e eu costumo dizer, queridos, que em alguns momentos Deus não há de acalmar a tempestade, mas Deus há de estar conosco na tempestade. Assim como o apóstolo Paulo, Deus não tirou o espinho na carne, mas Deus não se afastou daquele que tinha o espinho na carne. Pelo contrário, Ele o fortaleceu, capacitou para ele resistir, para ele suportar aquele espinho na carne. E o último texto que eu quero ler com você, já trilhando para o final. Romanos capítulo 8, verso 18. Para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vou ler de novo. Romanos 8, verso 18.
para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando a graça é suficiente, quando ela basta, nenhum sofrimento há de nos tirar a certeza da vida eterna. Você tem certeza da vida eterna? Você já se rendeu à graça que basta, a graça que é suficiente, a graça preciosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Essa graça que nos capacita, que nos ajuda a enfrentar as lutas e adversidades. Essa graça que faz com que aceitemos os planos que Deus tem para as nossas vidas. Essa graça que faz com que entendamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa graça que me dá certeza da vida eterna. Querido, querida, o Senhor Jesus, nessa noite, está me dizendo, está lhe dizendo: filho, filha, a minha graça, ela te basta. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa sempre ser suficiente em minha vida e em sua vida. Vamos orar? Sabe, queridos, diante de tudo que vimos e ouvimos nessa noite, eu gostaria de orar pela sua vida. A você que talvez esteja vivenciando a mesma experiência do apóstolo Paulo, em que sente um espinho na carne. Como eu disse, ninguém sabe que espinho era aquele, mas era algo que incomodava. Mas que nessa noite você possa se render à graça do Senhor, a graça preciosa, é claro, não a graça barata. Que nessa noite você possa realmente ter a convicção que a graça é suficiente, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, adversidades. E eu quero orar por você, a você que está passando por lutas, por dificuldades, a você que talvez diferente do apóstolo Paulo, não entendeu qual era o plano de Deus para a sua vida. Às vezes a gente não consegue entender e fica perguntando: Senhor, por quê? Ou para quê, né? São perguntas, mas nem sempre a gente vai encontrar. Ah, queridos, mas uma coisa é certa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não tenha dúvida, saia daqui convicto ou convicta, que somente a graça do Senhor pode lhe garantir a vida eterna. Então, quero orar por você, quero orar com você nessa noite, você que talvez esteja vivenciando um momento que pode classificar como espinho na carne. Orar por você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, que você hoje possa se render à graça preciosa dele. Com sua cabeça, feche seus olhos. Pai, graças te damos. Graças te damos porque um dia eu fui, os irmãos, grande parte das pessoas que estão cultuando aqui comigo, também foram alcançados pela tua graça. E, ó Pai, é bem verdade que na nossa caminhada, nem sempre as coisas são tão fáceis, nem sempre são tão tranquilas. Mas, ó Pai, pela fé, nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É bem verdade que quando estamos seguindo as tuas orientações, observando os teus mandamentos, Pai querido e Deus de amor, que nessa noite possa ser uma noite de celebração, não apenas aqui na terra, mas nos céus, por vidas que estão se rendendo à graça preciosa de Jesus, porque somente
através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós temos certeza da vida eterna. E, ó Pai, eu quero, em especial, lhe suplicar por aquelas pessoas que estão vivenciando, talvez, uma experiência parecida com a do apóstolo Paulo, com algo que incomoda, que é um espinho na carne, mas que eles possam ter a certeza que a graça do Senhor é suficiente. A tua graça, ela nos basta. Ó Senhor, seja com os meus irmãos, seja com essas vidas que estão tomando uma decisão ao teu lado. Nos ajude, Pai, em nossa caminhada. Às vezes cansamos, às vezes esmorecemos, às vezes desanimamos, às vezes temos uma falsa sensação que o Senhor talvez não esteja cuidando tão bem de nós. Mas, como eu disse, é uma falsa sensação, porque nós temos certeza que um Deus que enviou Jesus, o seu único filho, para morrer por nós na cruz do Calvário, jamais há de deixar de cuidar de nós. E por isso entendemos que o espinho na carne tem um propósito, tem um objetivo. E em linhas gerais, esse propósito e objetivo é nos aproximarmos mais de Ti, nos tornarmos mais maduros, nos tornarmos mais dependentes de Ti. Muito obrigado pelo culto que o Senhor nos permitiu prestar a Ti nessa noite. Que o Senhor continue nos dando um resto de semana na Tua santa e gloriosa presença. Que o Senhor possa nos levar, os irmãos que aqui estão, em paz e segurança para os nossos lares, e abençoar os meus irmãos e irmãs que estão cultuando conosco virtualmente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com cada cristão espalhado por esse mundo, e os cristãos que foram alcançados pela graça dizem amém e amém. Querido, querida, que o nosso bom Deus a todos abençoe. Com pós-lúdio tocado, estaremos despedindo nessa noite.